Boa noite, querido irmão, a paz de Jesus. Seja bem-vindo a mais um dia que o Senhor preparou para nós. Louvado seja Deus pela sua vida. Vou só aguardar mais uns minutinhos para que nós possamos começar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui umas palavras que nós vamos partilhar. Eu vou fixar aqui no comentário. E aí você já pode pegar e deixar separado para que você possa rezar com a gente. Boa noite, Andréia, Alê, minha mãe, Elza, Carol. A paz de Jesus, amados. Louvado seja Deus por mais um dia poder estarmos juntos nesse caminho que o Senhor preparou para nós. E de fato o Senhor tem coisas lindas reservadas à nossa vida, né? Reservados àqueles que creem, àqueles que esperam nele. O Senhor tem projetos para nós de alegria e de felicidade. Boa noite, Andresa. Boa noite para você que está chegando. Que nós possamos acolher, né, todo esse preparo que o Senhor está fazendo conosco, né, esse caminho de restauração no nosso interior, e permitir mesmo que o Espírito Santo seja o nosso condutor. Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto mais pessoas estão chegando para rezar conosco, eu já convido você nesse início a clamarmos. Já pedimos a presença do Espírito Santo. Boa noite, Carlos, a paz de Jesus. Que bom ter você aqui com a gente, querido irmão. Seja muito bem-vindo. Que nós já possamos pedir a presença desse Espírito Santo na nossa vida. Ele que é o nosso ajudador, ele que vem contra as nossas fraquezas, ele conhece as verdades da nossa alma. Então eu quero convidar você já a pedir junto comigo: vem, Espírito de Deus. Vem sobre o meu coração. Vem sobre as realidades da minha vida. Vem sobre tudo aquilo que eu ainda estou apegado nesta terra, para que de fato eu possa ser aquilo que o Senhor quer. Retira de mim todas as cadeias, todos os grilhões que ainda me prendem a marcas, a traumas, a dores, a frustrações. Eu quero viver a plenitude da graça de Deus sobre a minha vida, doce Espírito. Por isso, nessa noite eu dou permissão para que tu possas visitar a minha alma, visitar o meu coração. Porque eu quero, ó Espírito de Deus, eu quero ser transformado naquilo que o Senhor quer de mim. E o Senhor não me quer frustrado, o Senhor não me quer cabisbaixo, o Senhor não me quer me sentindo um fracassado, o Senhor não me quer como se eu não tivesse esperanças na vida, mas eu sei, porque a palavra me assegura que aquilo que o Senhor quer para mim, Espírito de Deus, é vida, e vida em abundância. Por isso, trabalha no meu interior. Tudo aquilo que precisa ser modificado, eu permito. Se você permite que o Senhor possa te moldar nessa noite, querido irmão, que você daí de onde você está, ainda que você não possa falar com a sua boca, mas que com o seu coração você possa dizer: eu permito. Eu permito esse modelar do Espírito de Deus na minha vida, para que eu possa ser aquilo que o Senhor quer. É o que queremos pedir, doce Espírito. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, hoje, dia do Sagrado Coração de Maria, que ela interceda pela nossa vida, para que nós possamos ser modelados por aquilo que o Senhor Jesus quer de nós. Amém. Amém, amado irmão, louvado seja Deus por sua vida. Mais um dia nesse caminho, né? O Senhor é muito generoso conosco, Ele nos dá a possibilidade da gente avançar na fé
E hoje a gente vai dar seguimento em mais um dia da nossa série Segredos da Alma. Já tá chegando no final, né? A gente tem só mais um tema daqui pra frente, né? Hoje é o penúltimo e a gente tem mais um tema dessa live. Mas eu tenho certeza que Jesus falou muito com o seu coração no decorrer dessa série. E se você está chegando aqui hoje, eu quero dizer para você, seja bem-vindo, seja acolhido. Se você está aqui, você não caiu de paraquedas, é porque o Senhor tem algo reservado para você e por isso você está aqui. Então, se você não teve a oportunidade de assistir os outros lives, eu convido você a ir lá no nosso IGTV e assistir esse caminho lindo que o Senhor fez com a gente. E hoje a gente vai falar de mentes frutíferas, né? Para que a gente possa falar da mente frutífera, primeiramente a gente precisa entender que a nossa alma, como a gente vem falado nesse tempo, ela é a sede das nossas emoções, né? Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós expressamos, ela parte da nossa alma. Né? A Bíblia fala para nós que não é contra homens de carne que nós temos que lutar. É contra os principados e potestades espalhados pelos ares, né? Então toda a nossa briga, toda a nossa luta, ela não é na carne humana, nosso físico, não parte disso. Parte de algo mais profundo. A nossa luta humana, ela parte na nossa alma. Que a nossa alma, ela tem desejos, a nossa alma, ela tem inclinações, a nossa alma, ela tem vontades próprias, né? E a nossa alma é o lugar onde abriga o espírito. O espírito é aquela porção aonde a gente entra em conexão com o Espírito de Deus, né? A gente falava disso no início. Quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente permite, né, como se fosse uma porção dentro de nós, que faça com que nós tenhamos essa conexão com o Espírito de Deus. E quando a gente fala de mente frutífera, a gente precisa entender que como a gente diz que a nossa alma ela é sede de emoções, como a nossa alma ela é sede de vontade, como a nossa alma ela é sede de inclinações, assim como eu falei, nada mais é do que as ações que partem da nossa mente. A forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, porque as nossas vontades, o nosso querer, os nossos impulsos, eles todos são trabalhados aqui, na nossa mente. E o convite que o Senhor quer fazer para mim e para você nessa noite é que nós tenhamos uma mente frutífera. E quando a gente fala de frutífero, logo vem na nossa cabeça o seguinte, é frutos. Nós precisamos ter uma mentalidade que seja uma mentalidade frutuosa. Uma mentalidade que nos faça frutificar. Só que muitas vezes a gente não consegue gerar frutos. Porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? E a Bíblia também ela fala para nós uma coisa muito interessante que me vem ao coração agora. Que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Não é assim? E se a nossa árvore ela não está boa, se a nossa árvore não está bem cuidada, não está bem tratada, não está bem adubada, como é que vai ser os frutos que nós vamos oferecer? E essa árvore que o Senhor quer falar para mim e para você hoje é a nossa mente, que é de onde parte todas as coisas, né? O trabalho da nossa mente, da nossa alma. Porque é daí que saem as emoções, é daí que saem todas as coisas, os pensamentos, as noites que você não consegue dormir, as ansiedades, tudo sai da nossa forma de pensar. A Carol falou que confirma a palavra amém. Louvado seja Deus por isso. Então é preciso que a gente entenda que uma mente frutuosa, ela só será frutuosa de fato se a gente tiver uma árvore boa para isso. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente hoje. Nesse caminho nós já falamos de tantas coisas. É interessante o caminho que Deus vai fazendo com a gente, porque Ele veio falando de particularidades do nosso interior e aspectos pessoais e comportamentais. E agora, olha que interessante, é a hora dele falar de frutos. Ou seja, eu já mostrei para vocês qual é o caminho. Eu já mostrei para vocês aonde precisa ser trabalhado. Agora está na hora de você frutificar.
Agora está na hora de você avançar. Não é mais hora de se prender. Agora é hora da gente dar frutos. Nós estamos chegando ao fim dessa série. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. E para que a gente possa falar de frutos, eu convido você nesse início a tomar a tua Bíblia. Eu anotei aí lá em Hebreus. Vamos começar por Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12. Deixa eu pegar a minha aqui. Capítulo 15. Hebreus 12, 15. Eu vou dar poucos minutos para que você possa pegar brevemente. Mas se você não tem a Bíblia, se você não tem como pegar, não tem problema. Fica tranquilo. Eu vou ler e você acolhe no seu coração a palavra que vai ser ministrada nesse momento. E a gente precisa entender que a nossa alma, ela realmente precisa de cura, porque tudo parte dela, né? Tudo parte dessa parte que nós temos, todo mundo tem, e a gente precisa cuidar muito bem da nossa alma, da nossa vida, da nossa mente, para que a gente possa dar frutos bons. Senão a gente só vai dar frutos que não são bons, e não é esse o projeto que Deus quer para nós. Então lá em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15, diz assim para mim e para você: cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz venosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. Eu vou ler de novo, tá? Cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz venosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. E é interessante quando Deus fala de raiz para nós e fala: cuidai. Cuidar para que ninguém fique longe da graça de Deus. E o primeiro ponto que eu queria falar com você é que para que nós tenhamos uma mente frutuosa, o primeiro lugar aonde nós precisamos estar é no trono da graça de Deus. E a palavra de Deus, ela fala isso para nós: oi rei, a paz de Jesus, a paz para você que está chegando, seja bem-vindo, querido irmão. E ela fala isso para nós: cuidai para que ninguém fique privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz venosa cresça no meio de vós. Nós estamos falando de frutos. E daí a gente pode partir do princípio que se a gente deixa uma raiz ruim, todo o resto se torna ruim, né? A gente pode pensar numa árvore, né? Eu queria que você fizesse essa ilustração comigo, você pensasse na árvore, né? E quando a gente vê a árvore, a gente sabe que a árvore tem uma raiz, e a raiz, ela é responsável por enviar para aquela árvore nutrição, né? Tudo que aquela árvore precisa está na raiz, não é assim? Então você pensa que se aquela árvore, ela tem uma raiz deficiente, toda a árvore não vai ser boa, porque a sua raiz é ruim. E aí o Senhor fala comigo e com você o seguinte: cuidai para que nenhuma raiz venosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. É interessante porque às vezes tem aquelas plantas que, não sei se é trepadeira, e elas vão crescendo e às vezes se unem uma com as outras, e aí mostra para mim e para você o seguinte: quando a gente não tem uma raiz boa e a gente está contaminado, a gente pode levar isso para outras pessoas. E a gente pode levar isso para um lado assim que, tanto para a via de pecado, das nossas faltas, dos nossos erros, como na via de sentimentos ruins também. É muito fácil a gente se contaminar outras pessoas com coisas que a gente está vivendo. E é interessante falar disso porque é uma experiência muito clara para todos nós. Você acordou, eu sempre gosto de usar esse exemplo porque é óbvio e todos entendem. Você acordou, você tá bem durante o dia, você tá, sabe, maravilhosamente, acordou de alto astral. E aí chega uma pessoa do seu lado e aquela pessoa está negativa. Parece aqueles desenhos que tem a nuvenzinha preta na cabeça. A pessoa só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe falar mal da vida. Sabe, a pessoa parece que está arrependida de ter nascido.
E aí essa pessoa cola contigo do seu lado, você que acordou maravilhosamente bem. O que vai acontecer com você? No final do dia, você vai ter sido contaminado pelaquela energia daquela pessoa, não é assim? E aí você também já mal-humorado, você também já tá estressado. Ou quando alguém te traz uma fofoca, vamos colocar também outro exemplo claro, de alguém que tá com raiva, você é muito amiga da pessoa que tá contando o caso, e aí a pessoa demonstra raiva por outra pessoa, e aí quando você vê, você também tomou raiva do outro. Tomou as dores, não é assim? É uma raiz ruim, começa a produzir fruto ruim. Porque passa tudo por aqui, ó. Um processo de uma mente amargurada, entristecida, revoltada. E o Senhor fala pra mim, pra você, cuidado. Cuidado com a sua raiz, para que a sua raiz venosa, não cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a muitos. E o segredo para isso é estar na graça de Deus. É estar na graça de Deus, porque quanto mais eu me envolvo com a graça do Senhor, e a graça de Deus é uma coisa que a gente pode falar que é imerecida, porque o Senhor, ele é tão generoso com a mim, com a sua vida, que ele não espera que nós mereçamos a graça, ele simplesmente nos dá a graça. E quanto mais eu bebo dessa fonte, quanto mais eu procuro a graça de Deus, quanto mais eu procuro a presença de Deus, quanto mais eu procuro estar em Deus, aquilo vai me preenchendo, vai tomando o meu ser. Então, o primeiro ponto que eu preciso para que eu tenha uma mente frutífera é que eu esteja com a minha raiz firme na graça de Deus. A raiz firme, isso me leva, eu até anotei aqui, que me leva à parábola do semeador, que diz assim que o semeador, ele saiu para semear a mesma semente. E eu queria que vocês se atentassem com isso que eu vou falar agora. Todas as sementes eram boas, todas as sementes do semeador eram boas sementes, né? E ele saiu a semear aquela semente, diz a palavra de Deus. E uma semente caiu em terra pedregosa, um terreno pedregoso. Uma semente caiu em terra seca. E essas sementes não prosperaram, essas sementes não deram fruto, até que uma semente caiu em terra boa. E essa sim veio a prosperar, porque o solo daquela semente, o solo que acolheu aquela semente era um bom solo. O que eu quero falar pra você? Às vezes a gente está em busca da palavra de Deus, da graça de Deus, né? Nós estamos em busca desse processo de cura, nós estamos em busca daquilo que o Senhor fala pra nós, e a gente pode colocar que a palavra de Deus, ela é essa semente lançada. Só que o solo que recebe essa semente é o solo do nosso coração, é o solo do nosso interior, é o solo das nossas vontades. A gente pode colocar assim coração, porque o coração, até ouvia hoje o padre Paulo Ricardo falando na homilia do dia, que o coração é a nossa vontade de amar, né? O nosso desejo de amor, essa disposição que a gente pode colocar assim, né? E a gente transfere isso para um desejo de uma busca de Deus. Então, quando essa semente ela cai num bom solo, ela gera bons frutos. E é preciso que a gente entenda o seguinte: às vezes a gente está em busca de tudo isso que eu falei, mas o fato de se ter uma boa semente não significa o resultado de uma boa colheita. Sabia disso? Uma boa semente não significa o resultado de uma boa colheita. Ah, Renata, mas é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é a força de Deus. É tudo isso. É tudo isso. Mas se o seu solo não estiver sendo adubado pela graça de Deus, trabalhado pela graça de Deus, fortalecido pela graça de Deus, quando essa semente cair no seu coração, e se seu solo for um solo de amargura, de ressentimento, de dor, de tristeza, de sede de vingança, mesmo a semente sendo boa, mesmo que a árvore cresça, os seus frutos vão ser frutos podres. Não vão ser frutos bons, porque o que garante a boa colheita é a qualidade do solo. É a qualidade do solo.
qualidade da nossa mente, a qualidade do nosso interior, a qualidade da nossa alma. Vocês querem ver um exemplo bem claro? O fato da gente estar em Deus, o fato da gente estar trabalhado na graça de Deus, o fato da gente buscar a presença de Deus, não nos garante que nós seremos pessoas frutuosas, porque nós podemos estar caminhando com Deus e termos um solo podre. É duro ouvir, mas é verdade. Um exemplo claro que todos vocês conhecem muito bem, Judas. Judas era amargurado. Judas andou com Jesus, caminhava com Jesus, ouvia Jesus, estava ao lado dele o tempo todo, bebia da graça, da fonte da graça o tempo todo. A palavra em todo o tempo era semeada sobre o solo de Judas ali na vida dele, e historiadores dizem que no momento em que Judas estava com Jesus, caminhando, os discípulos, em toda a sua trajetória, ele agia de má fé, ele roubava o dinheiro que as pessoas ofertavam para caminhar na obra, na obra de Jesus, para ajudar, né? Ele roubava, ele já fazia coisas erradas, antes mesmo dele trair Jesus, e ele estava ali. Mas, por ele ter um solo podre e a semente boa sendo lançada na vida dele, ele não conseguia dar bons frutos. E qual foi o fruto que Judas deu? O fruto da amargura que ele tinha dentro dele. Nada mais foi do que a traição. Então é preciso que a gente esteja sob a graça. É preciso que eu e você esteja alicerçado na graça de Deus, para que o Senhor possa trabalhar o nosso solo, para que uma vez a palavra dele semeada no nosso solo, a gente possa dar bons frutos, não os frutos ruins. Então talvez se hoje você chegou aqui, depois de toda essa trajetória que nós estamos fazendo, ou como eu disse, talvez seja a primeira vez que você chegou nessa live, aonde o Senhor está trabalhando desde o princípio, o nosso coração, a nossa verdade de vida, o nosso interior. É necessário, se você chegou aqui hoje, você pegar lá atrás e acompanhar todo esse processo que o Senhor está fazendo, e se você está nos acompanhando até aqui agora, é necessário hoje permitir que essa graça do Senhor adube o seu solo para que você não mais dê frutos podres. É como eu falei, o tempo do tratamento o Senhor veio fazendo conosco, mas agora é hora da gente frutificar. Chega o tempo da gente ficar disseminando frutos ruins que partem da nossa mente, porque se na minha mente eu processo vingança, as minhas ações vão ser vingativas. Se na minha mente eu processo desamor, eu vou agir com desamor com o outro. Se na minha mente eu só processo raiva, eu vou ser uma pessoa irada o tempo todo, porque o meu solo é ruim. Então ainda que eu escute a palavra de Deus, ela vai ser como aquela palavra que diz no semeador, uma palavra lançada ao vento. Você escuta, você até processa na hora, mas daqui a pouco vai tudo embora, porque você não tem um solo para fincar raízes. E aí a palavra diz pra gente, não cresça no meio de vós raiz venosa. Tá na hora da gente preparar o solo para que raízes venenosas não possam crescer no nosso meio. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você, da importância da gente estar na graça. Da gente estar na graça de Deus, da gente estar na busca por Deus, da gente permitir que o Senhor venha sobre a nossa vida, trabalhe o nosso interior, cuide do nosso coração. Porque a graça, ela nos transborda, a graça, ela nos preenche, a graça, ela nos devolve alegria, a graça nos devolve o vigor, a graça de Deus transforma qualquer circunstância. E para isso eu e você precisa querer essa graça. Como eu disse, é imerecida, mas o Senhor, Ele dá a todo mundo, Ele não faz distinção de pessoas para isso. Talvez você possa dizer, mas eu erro tanto, eu falho tanto, minha vida foi tão errônea, eu cometi tantos pecados, e será que essa graça de Deus ainda é derramada sobre a minha vida para que eu possa frutificar? O Senhor fala que sim. Basta que eu queira essa graça de Deus sobre a minha vida para que Ele transforme o meu coração, porque eu não posso ser uma árvore de fruto podre. A minha mente precisa ser frutífera de coisas boas, e quando a minha mente, o meu coração, a minha alma é trabalhado pela graça de Deus, a gente só exala coisas boas.
coisas que vêm de Deus. E a gente não mais exala frutos apodrecidos. Você pega uma laranja podre e coloca ela perto das outras, você não vai ver como que contamina. As outras que estão boas, fica tudo ruim. E será que é isso que eu e você quer? Será que é esse tipo de pessoa que a gente quer ser? Não. Não. Chega de uma vida de amargura, chega de uma vida de dor, chega de uma vida de angústia, chega de uma vida de desesperança, chega de uma vida de pecado, porque pra gente estar na graça de Deus, a gente precisa escolher por Ele. E quando a gente escolhe por Ele, pra gente permitir que essa graça entre, a gente precisa fazer uma decisão. Porque o pecado nos afasta da graça, gente. A gente também precisa falar disso, porque às vezes a gente quer a cura, a gente quer o milagre, mas a gente não quer entender que para andar na graça eu preciso escolher por Ele, e escolher por Ele vai requerer de mim renúncias. Escolher por Ele vai requerer de mim vontades próprias. Mas se eu quero frutificar, eu não vou andar por vias de pecado, porque o inimigo, como diz a palavra, ele só vem para matar, roubar e destruir. E vai ser esses os frutos que nós colheremos se nós andarmos pela linha que não é do Senhor. É hora da gente se escolher por Ele e andar na graça. Eu me decido hoje por viver pela graça. E na graça do Senhor eu aceito. E eu sei que o Senhor vai me curar. O Senhor vai me transformar. O Senhor vai trabalhar o meu terreno em solo fértil. Porque eu não vou ser mais dominado pelas minhas próprias paixões, pelas minhas próprias vontades. Porque o mal de início ele é até muito bom, né? Mas o fim é dor e tristeza, gente. O fim é dor, culpa, não é assim? E tristeza. E quantos de nós vivem uma vida assim até hoje? Mas o Senhor hoje quer falar, vem pra graça. Porque eu quero restaurar o seu solo, a sua mente, para que você tenha mente frutífera e, consequentemente, uma vida de frutos abundantes para a glória do meu nome. E aí o outro ponto que eu quero falar com você é que a gente precisa ter uma vida fundamentada no arrependimento. Para que nós tenhamos uma mente frutífera. Para que os nossos pensamentos, as nossas ações, porque como eu disse, tudo parte daqui, né? Eu preciso ter uma vida pautada no arrependimento sincero. O que eu quero falar com você isso? Eu quero convidar você ainda lá no livro de Hebreus 12. Nós começamos no 15, vamos ler lá no 16, que diz assim, olha. Não haja ninguém dado à prostituição, nenhum profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu seus direitos de filho primogênito. Sabeis como depois querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois embora implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. Quem conhece a história de Esaú e Jacó? Quem não conhece, eu vou recordar. Jacó é o pai da nação israelita, né? E Esaú, irmão dele gêmeo, vendeu a bênção para ele por um prato de comida. E Jacó, ele era muito mais malandro, digamos assim, muito mais metido esperto do que Esaú. E se a gente for olhar os dois, Jacó também não tinha merecimento nenhum da graça de Deus, nenhum, pelas falhas deles humanamente, né? A gente falando isso pra mostrar pra mim e pra você que não importa o nosso pecado, que a graça de Deus é imerecida mesmo. Mas diz aqui na palavra que Esaú, embora implorasse com lágrimas, não encontrou oportunidade de reparação. Dentro da vida de Esaú, ainda que ele implorasse com lágrimas, ele não se abriu ao arrependimento sincero. O que eu quero falar pra você é que muitas das vezes lágrima não é sinal de arrependimento. Às vezes lágrima é muito mais sinal de culpa do que de arrependimento. E se a gente quer andar pela vida da graça e frutificar em Deus e ter uma mente frutuosa, a gente precisa, como eu falei, se arrepender sinceramente.
Buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, não é só se emocionar, mas é realmente viver a plenitude de reconhecer que eu sozinho eu não posso, eu tenho dores, eu tenho limites, eu tenho marcas, eu tenho frustrações, mas a graça de Deus é maior do que eu e por isso eu me arrependo, porque eu permito que o Senhor venha e transforme o meu ser pequeno naquilo que Ele quer que eu seja. E eu até deixei separado aqui, e eu vou partilhar com você um trecho que diz assim, a Carol até colocou, culpa e desespero, mas no arrependimento é verdade. A gente fala até lágrimas de crocodilo, né? Às vezes chora, mas o coração não se arrependeu. E aí eu até anotei aqui, olha, Esaú tinha tudo nas mãos, mas porque tinha uma mente debilitada, foi rejeitado, perdendo a bênção da primogenitura. Jacó não tinha nada, mas se tornou a própria figura da nação de Israel e herdou tudo o que era de Esaú. Sabe por quê? Não porque ele era santo, muito pelo contrário, ele era pior do que Esaú. Jacó herdou a bênção porque ele decidiu mudar de vida. Forte isso, né? Muito forte. Então, para que nós tenhamos uma mente trabalhada na graça, uma mente que seja frutuosa, para Deus não importa até hoje se o seu terreno foi pedregoso, se você não soube adubar da forma certa, mas se você hoje quer que você dê frutos sadios, frutos de paz, frutos de amor, e deixe um passado de dor, de marca, de pecado, de vida errada, ou de traumas para trás, basta eu querer decidir. É obediência e decisão. É isso que vai fazer a diferença. Jacó era pior do que o irmão dele. E, no entanto, ele se tornou pai de uma grande nação. Ele é pai de Israel inteiro. As 12 tribos de Israel. Quão grande homem se tornou Jacó. Quem nunca ouviu falar em Jacó? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quem nunca ouviu um homem tão errôneo, que fazia tantas coisas, mas no momento que ele entendeu a graça de Deus sobre a vida dele, ele falou que o meu terreno seja fértil. E como Deus fez o terreno dele ser fértil, gente. Chega das coisas errôneas determinar a nossa vida. Chega do passado de dor determinar a nossa vida. O meu solo precisa ser um solo adubado pela graça de Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que a gente nós precisamos ter uma vida fundamentada em Deus. Nós falamos da graça, nós falamos do arrependimento e nós vamos falar do fundamento em Deus. Uma vida fundamentada em Deus. Então eu queria que você pegasse, eu não botei aí nos comentários, mas eu vou pegar aqui rapidinho. Se você não conseguir pegar, não tem problema. Em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 7. Determinar a decisão. É isso aí, Carol. Diz assim, olha: bendito aquele que confia no Senhor, o Senhor mesmo será a sua segurança. Ele será como uma árvore plantada à beira da água, que deita raízes rumo ao rio. Nem vê chegar o tempo do calor e as suas folhas estão sempre verdejantes. Nem se preocupa com um ano de seca e nunca deixa de produzir o seu fruto. O coração é o que há de mais enganador e não há remédio. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, examino o coração e experimento os rins e retribuo cada um conforme caminhou, conforme o fruto das suas ações. E aí, quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando o seguinte: quando lá no versículo 8 ela diz pra mim e pra você que aqueles que confiam no Senhor, Ele vai ser a nossa segurança, e que vai ser como uma árvore plantada na beira da água. Eu penso que quando a gente tem uma árvore plantada à beira da água, à beira de um rio, essa árvore, ela é sempre fértil, né?
Essa árvore, ela sempre dá fruto porque tem aquele rio para irrigar as suas raízes. E aí é esse o convite que o Senhor quer fazer para nós hoje. Para que a gente possa dar frutos, nós precisamos ter as nossas raízes plantadas próximo ao rio de águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Senhor. E é interessante a palavra que diz o seguinte, que nem vê chegar o tempo do calor e as suas folhas estão sempre verdejantes e nem se preocupa com o ano de seca. Ainda que nem sempre. A seca é quando, né, não chove, né? Ainda que nem sempre nós sintamos a água molhar as nossas folhas. A gente sabe que a nossa raiz está sendo molhada pela graça de Deus e por isso a árvore não morre. Vocês estão entendendo? Porque você passa pelo tempo do deserto, você passa pelo tempo da prova. Tem vezes que as suas folhas, igual no outono, vão caindo. Mas a árvore fica firme, porque a árvore está sendo molhada pela água de Deus. E ali ela está sendo alimentada. Ainda assim ela continua em pé para que ela possa frutificar depois, quando passar o tempo do outono, não é assim? As estações do ano. Até, né, que chega o tempo, né? Vem o outono, vem o inverno, é como na nossa vida, são tantas fases. Mas uma árvore presa ali, a raiz nas águas, o Senhor a fortalece. A importância da gente ter um solo fértil é isso. Para que a nossa árvore fique firme. E aí a palavra diz o seguinte, que enganoso é o coração do homem, né? Diz assim, o coração é o que mais de enganador e não há remédio. Quem pode entendê-lo? É interessante que quando a gente se deixa levar pelo nosso coração, e aqui, como eu falo, é o coração, que ele é o desejo do nosso, o desejo para que a gente ame, né? A intenção de amar, o desejo por amor é o nosso coração, né? Que tudo parte também da nossa mente, claro, né? E quantas vezes a gente tem um amor pervertido, né? Apegado a coisas que não são do Senhor, apegado a pessoas, a gente coloca nossas paixões em tantas coisas. Isso prejudica tanto os nossos frutos, a nossa raiz, até o fato da árvore se manter em pé. Sabe por quê? Nós temos inclinações. E muito facilmente, em uma situação difícil, a gente pode mentir, a gente pode roubar, a gente pode distorcer e a gente pode até matar, gente. Dependendo da situação que se coloque. Porque os nossos corações, os nossos impulsos é enganoso e o nosso amor muitas vezes é distorcido. Quantos e quantos casos a gente vê de pessoas, de homens, mulheres sofrendo por maridos que matam suas esposas porque são ciumentos, é um amor totalmente distorcido. E o Senhor vem falar para mim e para você hoje quão enganoso é. Por isso é preciso que as suas raízes sejam ficadas em mim, para que você possa dar frutos, e frutos de abundância e frutos de plenitude na graça de Deus. Deixar tudo para trás, sabe? Pra gente fazer um plantio, um bom plantio, a gente tem que o quê? Eu não sou da agricultura não, mas a gente vai, né, mais ou menos a gente tenta explicar como que é um processo, né? Você vai lá, você prepara a terra, você cavuca o solo, você joga adubo. E eu penso que esse processo que Deus fez conosco até o dia de hoje, Ele estava cavucando a gente. Cavucou pra caramba, né? A nossa terra, para retirar tudo que é ruim de nós e jogar a graça dele e adubar-nos com a graça dele para que a nossa árvore possa frutificar. Então você hoje precisa cavucar o seu solo. Retira tudo que não é do Senhor. Cavuca mesmo, joga fora aquelas pedrinhas que às vezes a gente acha no meio da terra quando vai plantar, uns matinhos velhos, não é assim? Então, trauma, ressentimento, falta de perdão, pecado. É hora da gente pegar tudo isso, ó, arrancar e deixar a graça de Deus nos abundar, para que a gente possa dar frutos. E aí, eu quero pegar com você essa palavra de Filipenses 4. A Carol falou que cavucou muito, né? A gente vai depois abrir outra live para poder rezar e eu vou deixar vocês comentarem. Mas antes eu quero pegar Filipenses 4 com você.
Paulo, ele fala para nós o seguinte, gente, sobre a nossa mente. Diz assim, lá em 4:8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Quando a gente se aproxima da graça, quando a gente permite com que a nossa planta, a nossa raiz esteja fincado perto dessa árvore de Deus, perto desse rio de Deus, o Senhor vai molhando a nossa raiz, e ainda que as nossas folhas caem às vezes, ainda que venham tempestades, aflições, tribulações, nós vamos permitindo que o Senhor vai transformando o passado de dor, de luta, de pecado, de aflição, de vida velha. E com a graça dele, aos poucos, nós vamos nos tornando uma árvore bonita, frutuosa, com aquilo que ele deseja. E diz a palavra de Deus que tudo o que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os pensamentos, porque uma vida de graça em Deus vai fazer com que os nossos pensamentos sejam frutuosos. E um pensamento frutuoso é você viver o que diz aqui, Filipenses 4:8. E aí sim, uma mente frutuosa vai gerar frutos na vida de outras pessoas. Você não vai mais ser determinado pelo seu passado de dor, pelo seu passado de mágoa, pelo seu passado de frustração, pelos seus passados de traumas, mas quando a graça do Senhor vir sobre a sua vida, cuidar das suas feridas, tratar seu coração, te mostrar um caminho de alegria verdadeira, porque o mundo, digamos assim, o mal, melhor falando, as ofertas são maravilhosas a primeiro momento, mas são muito passageiras, as alegrias são muito passageiras. Mas quando a gente permite com que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, ele nos traz alegria plena e constante, ainda nos tempos das dores. E aí a gente tem essa mente frutífera, que nem as maiores aflições podem atrapalhar. Nem aquelas pessoas que são sem noção, que vêm para nos ofender, nos maltratar, nos pisotear, as humilhações e tantas coisas que a gente passa. Isso não vai ser mais determinante sobre nós, porque sobre a minha mente eu preservo os mesmos pensamentos de Cristo. E isso me faz crescer. Uma vez o meu solo adubado pela graça de Deus, os meus frutos serão bons. A minha mente irá produzir bons pensamentos. E aí eu não serei mais atemorizado por pensamentos de dor, por pensamentos de morte. Porque a graça de Deus nos traz vida. E talvez você hoje esteja assistindo essa live e você possa estar com pensamentos até de morte, porque me veio isso no coração agora. De que sua vida não é importante. O Senhor fala que todos são importantes para Ele. É como eu disse, o Senhor não escolhe a quem Ele derrama a graça dele. Ele derrama. Quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, ela vem para nos trazer vida. E aí sim, a gente cavuca essa terra e joga fora esse pensamento de morte. E somos inundados por essa graça que nos enche de amor verdadeiro. Não amor distorcido no nosso coração, mas um amor tão pleno, tão real, que a gente percebe que é só disso que a gente precisa. E aí não tem como você não dar outros bons frutos, né? Não tem como seus frutos serem ruins, uma vez que você está na plenitude da graça de Deus. Não tem como. Muitos estão buscando a boa semente do Evangelho de Deus, da graça, da cura, da transformação de vida. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas se o seu solo não estiver bom, de nada vai adiantar. Infelizmente, vai ser uma semente lançada ao vento. Então, para que a gente tenha frutos e bons frutos, é preciso, amado irmão, que a gente permita com que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos. Retire os nossos pensamentos que não convêm de Deus. Eu quero viver o que diz Filipenses 4:8. Ter aquilo dentro da minha mente que é virtuoso e louvável. E eu vou olhar, a palavra de Deus diz também, eu não ando por vistas, né? Eu ando pela graça de Deus. E aí eu vou olhar as coisas com o olhar da graça. E o olhar da graça me faz ter esperança. O olhar da graça me faz ter alegria. O olhar da graça me faz querer sonhar quando as coisas dão errado.
Ou quando você tem um dia inteiro de dor e um dia inteiro de lágrimas e você não sabe a quem recorrer e você até chora, porque nós somos humanos e vamos chorar muitas vezes nessa vida, mas o olhar da graça faz que você tenha esperança e você não, a sua raiz não é arrancada, porque você sabe que vai passar aquele tempo e o rio do Senhor vai molhar a sua raiz e na hora certa você vai começar a florescer de novo, porque é isso que Deus faz com a gente. É lindo, né, gente? Frutificar. É o que Deus quer pra mim e pra você nessa noite. Então eu vou fazer o seguinte. Eu peço que você, quando voltar, que você possa comentar. Se você tem alguma dúvida, você quiser comentar alguma coisa, perguntar sobre todo esse processo que nós tivemos até aqui, que você volte comigo e nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele coloque sobre a nossa mente os pensamentos de Cristo. Que a gente dê frutos e retire de nós tudo aquilo que não vem dele. Chega de dar fruto podre. Uma árvore é conhecida pelos frutos. E que nós possamos hoje ser uma boa árvore para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então eu vou voltar para a gente rezar. E em nome de Jesus, hoje seremos transformados em nossas raízes. Então você volta comigo, tá bom? Vou esperar você voltar para a gente rezar.